39 dias, enquanto os mineiros 12 vezes em 45. Sérgio Coelho, presidente atleticano, discorda da opinião de BAP. Alega que os jogadores precisam tirar férias e afirma que não vão concordar com a troca de datas. Mas já que o principal problema é calendário, essa será uma semana fundamental para as equipes, principalmente para o Flamengo, que entra em campo 2 vezes para disputar partidas adiadas da competição. A primeira delas hoje, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Esse será o primeiro encontro entre as equipes após a eliminação carioca na Copa do Brasil. Oportunidade de se vingar dos paranaenses e principalmente encurtar a distância para o líder Atlético Mineiro, que hoje é de 10 pontos. A gente tem trocado ideias para ver sempre o que é melhor para o clube. Até porque a gente sabe, né, que nós estamos ainda na briga pelo brasileiro. E enquanto houver chances, pode ter certeza que a gente vai brigar pelo brasileiro também. Para a partida, o departamento médico continua dando dores de cabeça a Renato Gaúcho. Serão 7 desfalques. O mais novo integrante da lista é Rodrigo Caio, que sentiu dores no joelho ainda no aquecimento pré-jogo de sábado. Além dele, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta e Pedro também estão entregues ao DM. Já Bruno Henrique cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Com todas essas baixas, Renato deve montar o time titular com Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, Gustavo Henrique e Léo Pereira fazem a dupla de zaga, com Ramon fechando o setor defensivo. O Ilharão, Andréas Pereira e Everton Ribeiro formam o meio de campo, com Michael, Vitinho e Gabigol no ataque. Enquanto isso, no Furacão, vencer é sinônimo de se afastar da zona de rebaixamento. Com 34 pontos somados, a equipe está apenas 4 acima do Z4. Zé Ivaldo cumpre suspensão automática e é a única baixa de Alberto Valentim, que deve escalar força máxima logo mais. Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernandes fazem o trio de zagueiros, com Marcinho, Eric, Léo Cittadini e Abner Vinícius compondo a segunda linha. No ataque, Terãs, Nicão e Renato Kaiser. Esse é o mesmo time que bateu os cariocas no Maracanã por 3-0. Mas se nas Copas o Atlético vem se destacando, no Brasileirão já são 5 jogos sem vitória. Situação que Alberto Valentim tenta mudar nesta terça, às 4 da tarde. A cobrança ela já existe sempre, né? Eu tenho certeza que ela já existia antes da minha chegada e depois dela ela continua. Recuperá-los bem, porque terça-feira tem outro jogo e vamos ter que ir com força máxima. Denilson Show, tem que falar sobre essa situação. Você é finalista da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porém, você está na 15ª colocação no campeonato com 34 pontos e o primeiro para sair da zona do rebaixamento é o Sport com 30. Quem diria que o Atlético Paranaense chegaria pressionado, tudo porque poupou jogadores diante do Santos no final de semana, perdeu em casa. E o Flamengo, por sua vez, vai ter que aproveitar essa vitória para cima do líder do campeonato para poder vencer e já pensar na sexta-feira no Atlético Goianiense, outro jogo atrasado. Rapaz, daqui pra frente, quem tiver combustível, filho, vai longe. Quem tá tiver, caro o combustível hoje, né? O sprint final dos principais campeonatos. Aí você tem times que estão disputando, aí você falou de Copa do Brasil, Sul-Americana, aí tem Libertadores, que são as finais desses campeonatos, aí o cara olha pra, preciso poupar os meus jogadores. Mas os jogadores não querem ser poupados, porque querem disputar a final com ritmo de jogo. Você viu que o Alberto Valentim tá até sem voz, justamente por causa desses últimos 2 confrontos contra o Flamengo. Tem que jogar com praticamente a força total para justamente tentar uma vitória e se afastar um pouco dessa zona de rebaixamento. Eu tenho uma pergunta para você. Pergunta, Leila. Tá? Até que ponto, por causa da Copa do Brasil, fica esse sentimento de revanche, Flamengo querer vencer o Furacão, porque tomou um passeio no Maracanã, né? Inesperado. Teve além dessa questão de rivalidade do Atlético Paranaense já ter vencido, se eu não me engano, em 2019 também nas quartas, avançando, o Flamengo cria essa rivalidade entre os dois times. Por isso que eu estava falando aqui, o Flamengo, a gente mostrou a prévia do Flamengo ali, praticamente time principal também.
a maior parte dos jogadores que vem jogando com uma certa frequência. Falamos ali da ausência do Pedro, que passou por cirurgia, enfim, Bruno Henrique e tudo mais. Agora o time do Atlético Paranaense é praticamente o mesmo que enfrentou no último jogo no Maracanã, que deu o passo aí para a final da Copa do Brasil. Ó, e falando em Flamengo, já tem uma espécie de guerra nos bastidores. O Flamengo entrou com um pedido aí, tem muita gente incomodada. Eu vou explicar depois, porque falando até na questão jurídica da história, o procurador-geral do STJD entrou com um pedido para que o Grêmio... Ainda é jogo às 4h, mas temos os prováveis times. Vamos nessa. O Furacão do Valentim vai com o Santos, goleiraço. Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Hernandes. Léo Cittadini, Eric, Abner, Marcinho, Terans, Nicão e o Renato Kaiser. Estão voltando o Nicão, Léo Cittadini. Nicão não podia jogar a Copa do Brasil. Isso. E Pedro Henrique, né, no lugar do Zé Ivaldo também. Exatamente. O time do Maracanã. Ou seja, é um furacão mais forte. Você diria isso? Pode ser, hein? E aí a gente tem o Flamengo também. Sai o GC, volta agora a formação do Flamengo. Vamos lá? Atenção, hein? Flamengo para pegar o Atlético Paranaense. Diego Alves, Isla... A dupla que o Brasil está aprendendo a amar. Léo Pereira e Gustavo Henrique. E Ramon lá na esquerda. À esquerda, amigo. O Brasil está aprendendo a amar? Isso, exatamente. Nossa. Mais amor. Essa linha de 4 aí, ó. Mais amor, jogaram por favor. muito bem contra o Galo. Não foi? Sejamos justos. Então, exatamente. Mas são questionados. São questionados. Há linhas muito piores que essas, viu? Viu, William? Eu conheço uma, por exemplo. Andrés Pereira, William Arão. Eu conheço uma, pra citar uma. Vitinho, parem de me provocar. Vitinho, Michael, Everton Ribeiro e Gabigol. Pô, vamos lá, hein? Vou repetir, deixa aí na tela, por favor. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon. Andrés Pereira e William Arão. Vitinho ali no meio, nos lados, Michael e Everton Ribeiro e Gabigol na frente. Andrés Pereira voltou pra posição, hein? Voltando pra posição, né? Isso é um ponto positivo. Eu também acho. A questão, como diria o outro, Ivan, é a seguinte. Temos um Flamengo à distância, mas apreciando, dando uma olhada ali no Galo e esperando um tropeço para, de repente, né, entrar de vez na parada. Voltar a entrar de vez na parada. E do outro lado tem um Atlético Paranaense que é finalista da Copa do Brasil, que é finalista da Sul-Americana, mas que está vivendo o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, hein? Quem tem mais a perder? Não, mas o Atlético Paranaense não tem a perder no Campeonato Brasileiro. Tá fazendo o jogo deles, já tá em 2 finais. Mas tá lá embaixo, hein? Mas assim, não, 34 pontos. Até o Santos já passou o Atlético Paranaense, hein, Abel? Que coisa. Fala, Ivan. Com a vitória... Bem lembrado. Bem lembrado. Com a vitória ontem do Cuiabá também, né? A rodada foi ruim, porque o Cuiabá... Pro Atlético Paranaense, claro. Sim, Cuiabá, Ceará ganhou, o América ganhou. Você tem razão. Mas eu acho que mais forte nesse momento para esses jogadores, eu acho que é a questão do... Vem embalado nesses confrontos contra o Flamengo. Aí tem aquela questão da grama sintética, que também ficou bem, sabe? Ficou. Eu acho que para o jogador, não sei, a impressão que eu tenho, eu escuto muito o Zé Elias falar, sabe? É que fica, não é essa questão da posição da tabela, acho que o que fica para o jogador é isso, sabe? É aquele confronto, essa rivalidadezinha que se criou nos últimos jogos. Então, para o jogador, acho que vai valer mais, a preocupação é mais com isso, a motivação é mais essa do que posição na tabela. Essa é a sensação que eu tenho. Boa. Quem tem mais a perder, Abel? Pode falar. Vamos lá, você. Chamou, falou. Eu acho que o Furacão tem mais a perder, porque 34 pontos, só 4 pontos da zona do rebaixamento, ele tem que abrir o olho. Domingo ele joga com o Bragantino, fora de casa. É óbvio que o Flamengo... Vai ser a final da Sul-Americana, inclusive, né? Temos uma prévia da final. Bem lembrado. Prévia da final que vai ser dia 20. Isso. Né? Hoje é dia 2, então daqui a 18 dias eles jogam a final da Sul-Americana em Montevidéu e domingo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Mas para não chegar, até para não chegar no dia 20, preocupado com um rebaixamento, é melhor o Furacão começar a pontuar de novo no Campeonato Brasileiro, né? Dá só 4 pontinhos da zona. É óbvio que se o Flamengo perder, também vai ser muito ruim, porque o Flamengo
ainda sonha com um tricampeonato brasileiro, que seria maravilhoso, apesar da distância do Galo. O Flamengo tem o direito de sonhar e de ter isso como objetivo também. Se não conseguir, ele está numa final de Libertadores, a um jogo de repente, ter o tricampeonato da Libertadores. Agora, o Furacão, você não ser campeão brasileiro e você ser rebaixado, é bem pior você ser rebaixado, né? Eu acho que o Atlético Paranaense não tem time, nunca esteve lá na zona do rebaixamento, não tem time para estar lá, mas está só a 4 pontinhos. Então, acho que teria mais a perder. Os dois, qualquer um que perder hoje vai ser um prejuízo enorme. Mas é o prejuízo maior para o Atlético Paranaense, na minha opinião. É bom lembrar que tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense é justamente esse jogo que vai fazer hoje, né? Então tá ali abaixo, a rodada não foi boa, mas se vencer, equipara ali o número de jogos e pode chegar ali a 37 pontos. Ô Prats, eu perguntei quem tem mais a perder, o Atlético Paranaense ou o Flamengo? Eu acho que quem tem mais a perder é o Renato, né? Porque é aquela história do prazo. Ele renovou, a conta estava no vermelho. Aí ele ganha, e eu acho que a conta nem tá no vermelho, né? Porque o cara é finalista da Libertadores, né? Chegou ali na Copa do Brasil, claro, a eliminação foi doída, 3-0 e tal, mas foi semifinalista. Enfim, eu acho que não tá no vermelho, não tá tão no azul, mas não tá no vermelho. Mas pro torcedor tá no vermelho. E aí ele ganha do Atlético, pinga aquele dinheirinho na conta e já deixa no azul. Agora, se perder hoje de novo, volta pro vermelho. Eu acho que o personagem do jogo é o Renato, hein? É ele que tá na berlinda, ô Prats. É um doso, William, porque tá muito vivo o jogo do Maracanã pro jogo de hoje. Há 6 dias nós vimos o que aconteceu na Copa do Brasil, né? Tanto é que o Valentim vai repetir aquele time que começou no Rio para tentar sair desse sufoco que o Atlético Paranaense está passando com o próprio Valentim, né? Com o Valentim como técnico, o Furacão jogou 18 pontos no Brasileiro, ganhou apenas 4. Então, assim, a gente tem de separar o Atlético de Copas, que é um Atlético que vai a 2 finais, do Atlético que joga um brasileiro com uma pontuação ruim, né? Com atuações também que são mais fracas, se comparadas às atuações de Copa do Brasil e principalmente Copa Sul-Americana. E me parece que o Flamengo vai ter um desafio hoje na Baixada, parecido com o que teve no Maracanã, né? O Atlético de novo com 3 zagueiros, o Atlético talvez com uma saída mais rápida para ter o contra-ataque, e o Flamengo com alguns desfalques importantes, né? Porque a gente observou a escalação do Flamengo aí, é uma escalação de um time que nesse momento, William, se pensar em brigar por brasileiro, não pode mais largar pontos. Porque a vitória contra o Atlético Mineiro recolocou o Flamengo em uma briga que ainda é muito difícil de tentar equiparar em relação à campanha que faz o Atlético Mineiro. Porque o que o jogo de sábado no Maracanã trouxe em relação ao brasileiro? Era a chance do Atlético Mineiro tirar um concorrente da disputa. O Flamengo ganhou o jogo. De 16 pontos, que poderia ser a diferença, veio para 10 de novo. Era 13 antes de começar a partida, o Atlético se vencesse iria abrir 16, veio para 10. 10 com jogos a mais do Galo, né? Mas o Flamengo nesse momento, se pensar em título brasileiro, não pode mais perder ponto. Porque você tem que começar a contar com o Atlético Mineiro tendo uma queda de aproveitamento, deixando pontos pelo caminho, e quem está atrás tem um aproveitamento ali de 90%, para começar a conversar. Porque o Galo ainda tem uma vantagem bem confortável na ponta. E acho que é um desafio para o Flamengo hoje tentar apresentar uma resposta e tentar apresentar soluções que não as encontrou no Maracanã há 6 dias. Veremos hoje. O Atlético Paranaense tem muito a perder, porque é um jogo que pode tirar o Atlético desse sufoco aí, de algum risco de rebaixamento na reta final, mas é um jogo para o Flamengo tentar provar que o que aconteceu no Maracanã foi superado, que o Flamengo encontrou respostas. Veremos hoje à tarde em Curitiba. Detalhe importante, o torcedor do Flamengo sabe, mas quem acompanha não é torcedor do Flamengo, olha lá e fala, cadê o Bruno Henrique, hein? Machucou de novo? Não, o Bruno Henrique foi suspenso. O Bruno Henrique tomou o 3º amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e aí tá fora desse jogo. Quer dizer, o Bruno Henrique é um baita desfalque, né? Agora por suspensão, não foi por lesão. Ali nós temos o Michael, desculpa, pensei no Vitinho, o Vitinho tá no meio. Traz uma tranquilidade, não traz? Porque o Michael tá jogando? Atrás, hein? Atrás. Sim. Hoje, neste momento, no presente, não é exagero dizer que é o principal jogador do Flamengo. Ué? Tem sido. Nessa característica, claro, o principal jogador do Flamengo ele é o Gabigol, é o Arrascaeta e tal. Ele está. Os que estão jogando. A diferença entre